Satisfação começar mais uma semana junto contigo, começar mais uma jornada. Estamos lendo a Bíblia todo ano. Estamos agora já na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. 1 Coríntios capítulo número 6, essa palavra que vai nos acompanhar ao longo dessa semana. Compartilha esse vídeo com os teus amigos, segue a Ascensão nas redes sociais, curte e acima de tudo também compartilha com as pessoas com as quais tu amas. Capítulo 6 de Coríntios. 1 Coríntios, uma comunidade difícil, uma comunidade complicada, uma comunidade fundamentada pela filosofia, pelos pensamentos da Grécia Antiga, e um dos lugares onde o apóstolo Paulo dedicou extrema energia, extrema força, extrema sabedoria para edificar aquela igreja. O capítulo 6 vai nos falar a respeito do testemunho desses cristãos em Corinto. Paulo repreende eles fortemente e diz que eles, com as confusões deles, com as encrencas deles, com os litígios deles, com as adversidades entre eles próprios, são uma espécie de vergonha para a sociedade. Ele está criticando eles porque esta comunidade é composta por membros que têm dificuldade umas com as outras. Provavelmente questões de trabalho, questões de lealdade, enfim, intrigas, trapaças e outras coisas desse tipo, e que para resolver estas questões eles estão apelando para o juiz, eles estão apelando para a lei comum. Paulo diz o seguinte: vocês levam as dificuldades de vocês para serem julgados por gente que nem cristão é, que não tem as mesmas convicções de vocês. Ele diz assim: isso é uma vergonha, isso é um testemunho ruim, é um mau testemunho. Na opinião de Paulo, os cristãos de Corinto deveriam ter a maturidade necessária, ter a nobreza do Evangelho de Jesus Cristo, que, segundo ele, já estava no coração deles, ou deveria estar, para resolver estas questões sem precisar sair da vida da comunidade. Ou seja, Paulo está dizendo que a caminhada cristã em comunidade deve nos levar à maturidade de resolver nossas diferenças, resolver nossas questões pessoais, resolver nossas diferenças, muitas vezes de opinião, de pensamento, ou até mesmo aqueles arranhões, às vezes, que acontecem nas relações. Mas, acima de tudo, a comunidade de Corinto deveria ter um testemunho público. Não levar as nhacas da vida da comunidade, da relação dos membros para fora. Ter a maturidade de sentar, conversar, alinhar e recomeçar. Além disso, nesse mesmo capítulo 6, ele vai dedicar alguns versículos para a questão da imoralidade, a questão do corpo, a questão especialmente de como nós usamos o nosso corpo. Em Corinto, você sabe disso, essa herança grega, essa herança da antiguidade, entendia-se que o corpo era apenas um mero objeto, o corpo era um mero mecanismo de prazer. E eu acredito que nós ainda somos muito influenciados por essa cultura nos nossos dias. Paulo vai dizer que o nosso corpo não foi feito para a imoralidade sexual, não foi feito para as orgias, não foi feito para usar ele apenas para o prazer. Ele está dizendo que o nosso corpo é corpo de Cristo, mas acima de tudo de que nosso corpo não é de nós mesmos e que nós somos santuários do Espírito Santo. Ou seja, para Paulo e para a teologia cristã, o corpo humano é lugar da habitação do nosso Deus. Por isso, ele não pode ser usado, não pode ser simplesmente tratado como um objeto, ele não pode simplesmente se comportar sexualmente como se fosse aquilo que Paulo também vai dizer, o corpo de uma prostituta, ou também no caso de um homem nessas circunstâncias. Por isso, a vida cristã, essa é a palavra desse dia, é um testemunho público. A maneira como vivemos, a maneira como nos relacionamos, a maneira como resolvemos nossas diferenças. Disse Jesus que nosso ser cristão é ser pertencente a um reino que não é deste mundo, que vive por coisas eternas, que vive por uma outra vida, que vive por uma outra maneira de ser e viver. Ou seja, em nós habitam outras convicções. A cultura que está aí diz
Se você tiver dificuldades, vira as costas e vida que segue. Você executa, você cobra direitos, você tenta ferrar com a outra pessoa. A Bíblia Sagrada vai dizer: sente, resolva e dê bom testemunho. Que a gente use o nosso testemunho público, como também o nosso corpo, nossa vida, nossa sexualidade, para um bom testemunho em dias tão difíceis, em dias tão pautados pelo prazer. Que Deus te abençoe. Tenhamos todos uma ótima terça-feira.